Muito boa tarde a todos. Então, hoje viemos fazer um comunicado muito importante. Além das pautas importantíssimas que temos hoje e amanhã na Câmara dos Deputados. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo, além de tantas outras pessoas, como as pessoas do dia 8 de janeiro. Tenho convicção de que, acima de qualquer interesse pessoal ou partidário, existe algo maior, o compromisso com a nação brasileira. Eduardo, mesmo exilado diante dessas perseguições, tem demonstrado firmeza e dedicação na defesa das liberdades individuais e na busca para também tentar restabelecer o reequilíbrio entre os poderes, que é uma condição essencial para que tenhamos uma plena democracia. Então, nós confiamos plenamente na capacidade dele de conduzir essa liderança com responsabilidade e coragem. E seguirei, no caso, firme ao seu lado nessa missão, pois a nossa causa é maior. É a defesa da liberdade, da Constituição, da soberania e do futuro do Brasil. Então, vou passar a palavra nesse momento ao Zuco, ao Sócines, mais algum deputado que quer comentar, depois responderemos aos questionamentos. Boa tarde a todos. Como líder do maior partido de oposição da Câmara dos Deputados, é atribuição nossa a indicação dos líderes da oposição, neste caso o líder Zuco, e neste caso, até este presente momento, a deputada Carol Detoni. Ambos líderes têm feito um excepcional trabalho. Mas devo, neste momento em que a Carol abre mão como um gesto de sua grandeza, como um gesto a ser registrado pelo nosso partido para a eternidade, Carol. Porque a política ela é feita de gestos. E quando nós, com a nossa assessoria, e quero agradecer todo o corpo técnico da assessoria do PL, fomos remontar toda a história acerca de atas da mesa diretora, e no dia quinta-feira, 5 de março de 2015, a então mesa diretora, presidida pelo então presidente Eduardo Cunha, que havia banido a opção de líderes partidários e membros da mesa diretora trabalharem remotamente, a pedido da então secretária da mesa, a terceira secretária Mara Gabrilli, houve uma alteração contra, naquele momento, a vontade do então presidente Eduardo Cunha, e a maioria da mesa decidiu voltar a valer esta prerrogativa de ausência e registro no painel eletrônico. Desde lá, este ato da mesa tem validade até o presente momento, desde 5 de março de 2015. É valendo neste ato da mesa que a deputada Carol Detoni faz esse singelo gesto ao nosso guerreiro deputado Eduardo Bolsonaro, que é sabido de todos, está exilado nos Estados Unidos para lutar contra injustiças, contra a sua família e contra muitos de nós que somos conservadores e da direita. Ademais da crítica de algumas pessoas, nós do PL reconhecemos o brilhante trabalho que o nosso deputado Eduardo Bolsonaro tem feito naquele país, e de lá, baseado na resolução da mesa diretora da Câmara, nós o nomearemos a partir de agora como o líder. Nomeação está sendo feita neste exato momento, que quero apresentar a todos ao presidente da Câmara, Hugo Mota, com o deputado Eduardo Bolsonaro, a partir desta data, nosso líder
da minoria, automaticamente devo comunicar que, pelo singelo gesto desta guerreira, a deputada Carol Detoni, nós estamos também recebendo o ofício do deputado Eduardo Bolsonaro, que nomeia a deputada Carol Detoni vice-líder da minoria. Primeira vice-líder da minoria, que logicamente, nos momentos de ausência em plenário, ela de fato exercerá e representará o deputado Eduardo Bolsonaro enquanto ele estiver nos Estados Unidos. Este é um lançamento que nós fazemos, lançamos mão de um recurso, de um ato da mesa diretora. Já recebi questionamento de algumas pessoas que não tinham entendido qual era o nosso caminho regimental. Então, está aqui e depois será disponibilizado pela assessoria de imprensa do PL, via WhatsApp, a todos os senhores e senhoras, a resolução da mesa diretora que embasa a nossa decisão. Decisão essa amparada nesta resolução da mesa e já dialogada com o presidente Hugo Mota, que eu comuniquei deste fato, junto com o líder Zulco, no dia de ontem, o que nós iríamos comunicar a todos os senhores e senhoras da imprensa, a todos os senhores e senhoras brasileiros, no dia de hoje. Dito isso, passo a palavra ao líder Zulco e depois estamos à disposição para mais alguns parlamentares e respostas de quem tiver dúvidas. Tentando aqui qualquer coisa. A minha fala é muito rápida, só de forma muito simples, aproveitando a presença de toda a imprensa, dizer que já uma das primeiras orientações do nosso líder da minoria, novo líder da minoria, Eduardo Bolsonaro, é sim trabalharmos a pauta que a Carol, o Sóstene e toda a oposição trabalhou tanto para a conquista da nossa anistia. Então, Carol, fica aqui o nosso reconhecimento, a tua atitude, essa nobreza de atitude, e dizer para todos vocês que acordado, repetindo, acordado com a presidência, amanhã será pautado a urgência da anistia e já estamos trabalhando também com o líder Sóstenes um texto, visto que todos nós assistimos na semana passada, na nossa visão, um teatro onde deixou claro e evidente que aquela primeira turma, dito não pelo líder da oposição ou pelos parlamentares, mas sim pelo ministro Luiz Fux, da incompetência absoluta da primeira turma em julgar aquelas pessoas. Poderíamos falar do golpe sem governo deposto, ou de um crime que não pode ser punido por cogitação, inclusive com uma analogia ao PGR, antigo PGR Janot, mas eu sei que muitos aqui vão ir para uma ideologia e não para o mundo jurídico, que foi às 12 horas, muito bem estruturadas pelo ministro Luiz Fux. Na primeira oportunidade, o novo líder da minoria, Eduardo Bolsonaro, também fará o seu pronunciamento para falar sobre os próximos passos. E pode ter certeza que nós vamos pautar a urgência da anistia, aprovar a urgência da anistia e depois, na sequência, o mérito. Eu chamo agora então a Carol para as devidas respostas, ou melhor, responder as perguntas dos senhores. Bia, desculpa. Só um minutinho que eu vou dar uma palavrinha antes das perguntas, por gentileza. Okay. É só para parabenizar a deputada Carol Detoni por esse gesto. Eu que fui líder da minoria também, sei da importância do trabalho da minoria, e a minoria trabalhando junto com o PL, que é o maior partido da minoria, com a oposição. Temos realmente muito que lutar, principalmente pela anistia, e o novo líder, o deputado Eduardo Bolsonaro, tem lutado muito, com afinco, com dedicação total a esse tema. Quero falar
aquelas pessoas que hoje têm familiares presos, que nós não desistimos de vocês nem por um minuto e que nós não podemos de forma alguma baixar a cabeça para perseguições políticas. Esse é um momento muito delicado na história do Brasil e nós, a oposição, o PL, a minoria, estamos unidos, unidíssimos aqui na busca desse resultado. A anistia, ela precisa ser aprovada da forma mais ampla, totalmente ampla, geral e restrita. Foi assim que sequestradores, assassinos, guerrilheiros, terroristas receberam a anistia para pacificar o país. O que nós queremos é virar essa página da história. Com anistia, que todos os crimes e os não crimes cometidos sejam apagados e que a gente possa seguir em frente. É pelo Brasil, é pela liberdade, é por todos os brasileiros. Não, nós teremos uma reunião de líderes amanhã. Inclusive, metade dos líderes quer votar a MP da energia elétrica amanhã. E houve uma grande divergência com relação ao texto, né, da tarifa social e com relação a outras partes de compensação que não ficou bem esclarecido. Líderes, inclusive, do MDB ficaram questionando muito algumas partes do texto. E com relação à anistia, foi um combinado votar prerrogativas hoje e anistia amanhã. A urgência. Então, nós vamos ter essa reunião onde ratificaremos a nossa intenção de votar a anistia, com certeza. E também a designação do relator, né? Só conversa de bastidores por enquanto, mas está se especulando um deputado do Paraná, acredito que é do conhecimento de todos. Deixa o Hugo que tem que comunicar, na verdade. Mas nós estamos aqui para falar sobre a questão da renúncia da liderança da minoria e algum esclarecimento quanto a isso. Algum questionamento? O Eduardo Bolsonaro já foi líder da minoria, já exerceu um brilhante trabalho. Inclusive, parte da equipe que ele tinha de tão competente ficou, inclusive está até hoje. E nós fizemos esse gesto por ele, por entender que ele está fazendo um gesto por nós e chegou a hora de fazermos um gesto por ele também, porque o Eduardo está autoexilado nos Estados Unidos, porque está clara a perseguição quanto a ele, quanto à família. Vide o que está acontecendo no julgamento do presidente Bolsonaro, em que os juízes da turma são todos inimigos declarados, são suspeitos, impedidos, e não se impediram de julgar um caso onde era claramente, não era o caso deles serem juízes competentes para isso. Então, da mesma forma, estamos protegendo, sim, o Eduardo Bolsonaro naquilo que tiver ao nosso alcance, porque ele está exercendo o seu mandato, só está à distância por uma vontade que não é dele, porque o processo que havia um arquivado contra ele está reaberto, então se ele botar o pé no país, com certeza ele vai ser perseguido. E nós não podemos admitir esse tipo de perseguição por palavras, ideias proferidas, porque isso é constitucional. O artigo 53 garante a nossa imunidade parlamentar, que não está sendo respeitada. Daí um dos motivos por estarmos retomando esse assunto das prerrogativas, para que se respeite o exercício do mandato parlamentar. O ano passado, só relembrando, quando votamos, deputada Bia, lá na CCJ, as 4 medidas para o reequilíbrio dos poderes, ouvimos ministros do STF dizerem que quem votou a favor das medidas, eles iriam monitorar os posicionamentos. Ou seja, já somos monitorados por nossas opiniões, por nossas palavras e também agora pelos votos. Estamos numa hora realmente absurda da democracia relativa brasileira, em que deputados na tribuna estão com inquéritos abertos por palavras proferidas. Crime de opinião que não existe no Brasil está sendo motivo para a perseguição de mais de 30 deputados. Então não podemos permitir isso. Falamos para o deputado Cajado que temos pontos a contribuir com o texto, inclusive o caput do artigo 53, para que tenhamos uma proteção não só na tribuna, mas também em qualquer ambiente que o deputado estiver. Por exemplo, o deputado está na sua base, fazendo um discurso, num comício, na rede social. Nós precisamos ter essa proteção, porque a nossa atividade parlamentar, ela é ampla.
Nós não deixamos de ser parlamentar quando não estamos no púlpito. Nós estamos aqui numa coletiva, nós somos parlamentares. Temos que ter essa proteção. É um objeto de questionamento por parte de alguns deputados da nossa bancada e nós estamos debatendo esse texto. O deputado Sócrates quer responder com relação a isso. Respondendo sobre a votação secreta, eu acho que essa pergunta deveria ser respondida pelos deputados constituintes, porque lá eles decidiram que a votação seria secreta. Nós só estamos referendando o que os constituintes originários, por algum motivo, e eu acho que constituinte originário não estava com nenhum interesse anti-republicanos, que colocou essa votação para ser secreta. Se eles têm essa motivação, se eles tiveram essa motivação no passado, por que se constranger por essa motivação no presente? Nenhum constrangimento. Vide o caso que acabei de mencionar na CCJ. Quando temos deputados querendo reequilíbrio dos poderes, querendo votar a PEC 8 das decisões monocráticas, a PEC 28, eles votaram a favor. Os ministros do Supremo estão querendo monitorar quem votou a favor. Isso é uma clara perseguição. Então, para a gente poder ter independência no exercício parlamentar do voto delegado pela sociedade brasileira, que essa sim é soberana do poder no Brasil, porque o poder emana do povo, está na nossa Constituição, a gente tem que ter liberdade para poder agir, para poder votar, e não constrangimento de acordo com algum tipo de votação. Então, há momentos em que a votação secreta pode nos proteger de perseguições, como o caso que comentei agora há pouco na CCJ. Nós temos várias maneiras. Durante a pandemia, nós tivemos o recurso da videoconferência, em que todas as sessões foram feitas online. Nós iremos pedir para que ele possa se pronunciar online, para que ele possa fazer seus discursos. E, independente disso, existem os vice-líderes que vão ter delegação também para atuar, como ocorre. Se eu não estou numa comissão e delego o tempo de líder para outro utilizar, mas faremos reuniões com ele, teremos as suas diretrizes, então não prejudica de forma alguma, temos recursos tecnológicos para que ele possa exercer plenamente. E tudo isso está autorizado pelo regimento e desde a pandemia, inclusive por videoconferência, se for o caso. Assumir agora, né, a minorias, e como o partido sente com isso, essa perseguição que está, tanto do STF quanto de outros órgãos, aos parlamentares que estão atualmente, né, exilados fora do Estado, lá nos Estados Unidos? É um momento muito delicado da nossa sociedade, em que cidadãos comuns estão sofrendo o peso de uma injustiça, como o caso do dia 8 de janeiro, por isso temos lutado pela anistia. É uma situação delicada em que as nossas prerrogativas são violadas. Então, semanalmente, diariamente, estamos lutando por isso. E não nos cansaremos até retomarmos o livre exercício da soberania popular por meio da livre representação, da plena representação exercida por nós aqui nos nossos mandatos. Então, estamos lutando por isso diariamente. Deixa eu perguntar, eu vou te responder com uma pergunta. Aumento de imposto é pauta popular? O atual governo do descondenado aumentou mais de 24 impostos em 2 anos e meio, a maioria deles votados nessa casa. Quando é para aumentar imposto, ninguém pergunta se é pauta popular, se a população aceita, até porque se perguntasse, ninguém é a favor de aumento de impostos. Nem sempre nós nesta casa votamos o remédio doce ou xarope. Seria muito bom para nós votarmos só xarope. Às vezes nessa casa a gente tem que votar morfina para curar um câncer. E o que nós estamos votando aqui agora é uma morfina para corrigir uma distorção que o STF vem fazendo de algum tempo para cá. Cerca regimental. Que me explicaram tecnicamente que lá atrás, em 2015, se o deputado, o líder, até quem é presidente de partido estivesse fora do Brasil e não tivesse autorização da Câmara, a falta não era abonada, que é o caso do Eduardo.
Então, eu queria saber se isso tecnicamente foi falado com os senhores, se o Mota confirmou que irá abonar, porque, pelo que eu entendi, o abono de faltas é feito numa fase posterior pela mesa diretora. Mas não se trata de abono de falta. A resolução de 2015 ela é muito clara. Não é abono de falta. Ele é líder, como todo e qualquer líder, ou todo e qualquer membro da mesa diretora. A palavra técnica é ausência justificada. Não é abono de falta, é ausência justificada. Isso cabe a qualquer líder nesta casa, como a qualquer membro da mesa diretora. É isso que diz a resolução. Mas o que me disseram é que se o deputado estiver fora do Brasil sem autorização da Câmara, Olha só, eu queria saber se os senhores já conversaram com a mesa. eu pessoalmente, com o deputado Zucco, que aqui está o líder, conversei com o Hugo Mota ontem e levei a ele, não é, comuniquei da resolução, enviei a ele a resolução e nós não precisamos do retorno dele, é claro o ato da mesa, não tem discussão sobre o ato da mesa. Tá? Bom, gente, muito obrigado, bom trabalho. De quê? Não, nós estamos discutindo urgência. Um passo cada vez. Nós vamos votar amanhã urgência. Texto, aí nós vamos aguardar o Hugo Mota nomear o relator e aí nós vamos discutir o mérito a posteriori. Ok? Muito obrigado, gente. Força, Eduardo!